A Procuradoria-Geral da República quer saber se o ex-presidente Jair Bolsonaro incitou os atos de 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram depredados em Brasília. Para o subprocurador Carlos Frederico dos Santos, responsável pela coordenação da força-tarefa das investigações, esse foi o motivo de a PGR ter pedido às plataformas de internet que informassem se os 244 denunciados por atentado ao Estado Democrático de Direito são ou foram seguidores do ex-presidente nas redes e compartilharam postagens dele. Para repercutir se Jair Bolsonaro instigou ou não os atos de 8 de janeiro, o CNN Dois Lados de hoje conversa com os deputados federais Chico Alencar, do PSOL, e José Medeiros, do PL. Muito obrigado pela presença de ambos. Obrigado. Bom dia. Vamos começar então o debate. Vou começar com o deputado José Medeiros. Jair Bolsonaro tem responsabilidade pelo 8 de janeiro? Bom, aí depende do ponto de vista, né? A oposição sempre vai dizer que Jair Bolsonaro tem toda a responsabilidade. Nós temos a completa certeza de que, assim, não tem a menor possibilidade dele ter responsabilidade em atos que ele nem estava aqui. Agora, se você disser que a responsabilidade é devido às pessoas seguirem e terem votado nele e tudo, aí é outra coisa. Mas veja bem, durante todo o governo do presidente Jair Bolsonaro, desde que iniciou o governo, havia já, mesmo antes de assumir, parte da mídia dizendo que ele ia dar um golpe. E assim, ele sempre dizia, vai dar golpe como? Se eu já ganhei a eleição, para que dar golpe? Ele sempre trabalhou, e eu lhe dizia, dentro das quatro linhas da Constituição. Terminou a eleição, ele foi acometido de uma doença, passou muito mal, ficou recluso por uns tempos, não falou nada, não se pronunciou em nada e tentava se punir por ele não dizer nada. E tudo que aconteceu depois, tentaram jogar para cima dele, mas isso não tem lastro de fundo de verdade e não tem alicerce para se sustentar. Agora eu concedo ao mesmo tempo ao deputado federal Chico Alencar. Na opinião do senhor, deputado, Jair Bolsonaro tem responsabilidade pelo 8 de janeiro? Obrigado, Gustavo. Bom dia, colega de representação, Zé Medeiros, todos que nos assistem aqui. Tem e muita, porque incitar significa animar, instigar, criar condições, não necessariamente participar diretamente, é óbvio, ele não estava no Brasil. Mas lembro que desde o absurdo atentado ao Capitólio em 2021, também em janeiro, Bolsonaro até falou na condição de presidente da República, que aumenta a responsabilidade. Aliás, todos nós que temos mandato público temos uma responsabilidade social agravada, aumentada, é um ônus dessa condição, pelo bônus de poder representar a população. Pois bem, ele disse que no Brasil poderia acontecer muito pior. E depois, de fato, ele foi embora, ele perdeu a eleição, ficou silencioso, recluso, o que também não é normal. Uma declaração, por pior que fosse o estado de saúde, poderia ter sido dada, reconhecendo o resultado, não passou a faixa. Tudo isso cria um caldo de cultura golpista, sem dúvida nenhuma. Então, ele tem um conjunto, um histórico. Eu conheço o Bolsonaro na vida pública bastante bem, desde 1988, quando fomos eleitos no mesmo pleito para vereador da cidade do Rio de Janeiro. Ele é um cultor do autoritarismo, chama um chefe da tortura institucionalizada no Brasil no tempo da ditadura militar, o general Ustra, de herói nacional. Ele tem uma visão de muito pouco apreço pela democracia e por seus mecanismos legais. Então, instigou, assim, essa aberração, essa intentona do 8 de janeiro, que, felizmente, não deu certo. Tinha um plano ali, e isso as autoridades da Justiça, do Ministério Público e da própria CPI estão investigando. Ocupar os palácios, sair de lá, ter um decreto de lei e ordem e imobilizar um governo que tinha uma semana de função, de posse, e os acampamentos, inclusive em frente aos quartéis,
incentivando isso. Aliás, eu acho que as tais 4 linhas da Constituição que Bolsonaro sempre menciona, 4 linhas de uma Constituição que tem mais de 150 mil linhas, é uma das maiores do mundo, ele está se referindo ao artigo 142, que cria lá a possibilidade da intervenção das Forças Armadas a pedido de um dos 3 poderes. E isso estava engendrado. É claro que a investigação sobre a intentona do 8 de janeiro tem que prosseguir e o Bolsonaro tem que ser investigado nas suas responsabilidades em relação a isso. Para que o debate fique equilibrado, então, agora eu vou intercalar. Agora começo com o Chico Alencar. O senhor considera, deputado, que foi errado ou foi correto o pedido da PGR dos dados dos seguidores do ex-presidente Jair Bolsonaro? Achei uma demasia, sinceramente, e não tenho nenhuma razão para achar que o MP está querendo proteger ou agravar a situação de quem quer que seja, mas isso é até desnecessário, porque já tem 244 pessoas presas, já tem muitos réus, inclusive com restrições à liberdade, tornozeleira eletrônica, então a investigação está sendo feita a um nível de privacidade da vida das pessoas que deve ser preservada. É claro que em determinados casos de evidentes lideranças, por exemplo, aquele que foi depor na CPI ficou quieto, ajudante de ordens do Bolsonaro. Quando a pessoa se cala totalmente, é sinal de que tem culpa no cartório. Eu tenho essa percepção. Sempre achei assim, em qualquer das CPIs que acompanhei na vida. O cara chega lá com uma liminar, uma autorização do Supremo para não se incriminar, é porque tem medo da verdade. Pode se incriminar por quê? Porque cometeu o crime. Que história é essa? Então, uma figura central como o Mauro Cid deve ter, sim, o seu sigilo telemático, informático, bancário de todo tipo quebrado. Agora, genericamente, 1.000 pessoas, 250, tanto que o próprio MP, a PGR, parece que recuou dessa postura. Agora, há meios e modos inteligentes de investigar sem desbordar um pouco daquilo que eu considero direito individual, de você, na internet, ter os acessos que quiser. É óbvio, ululante que todos os que participaram da intentona do 8 de janeiro eram eleitores do Bolsonaro, como o próprio Zé falou. É claro que eles têm essa admiração pelo chamado mito, que em muitos aspectos tem que botar um Nzinho ali no meio, minto. E isso é um direito dos cidadãos. Ele teve uma votação expressiva e perdeu a eleição. E tanto que o Bolsonaro, inclusive, quando divulgou um vídeo que, na prática, apoiava a intentona de 8 de janeiro, ele disse que estava sob efeito de remédios, e isso foi um erro, um equívoco. Então, eu entendo que há modos e meios de investigar, e isso está acontecendo, está avançando, sem desbordar daquilo que a gente considera liberdade individual. E cada um é responsável pelos seus atos, sim. O ideal é que todos nós tenhamos, sobretudo quem está na vida pública, a nossa vida inteiramente aberta ao escrutínio, ao exame da população e da sociedade. Não pode, o Norberto Bobbio dizia que na democracia, ele não é um esquerdista, na democracia não pode haver nenhum segredo. Esse é o elemento da transparência fundamental. Antes de conceder ao mesmo tempo a José Medeiros, só um esclarecimento. Inicialmente, a PGR tinha pedido os dados de todos os seguidores e agora diminuiu para esse número de 244. Eu repito a mesma pergunta e concedo o mesmo tempo dado a Chico Alencar para José Medeiros. Deputado, o senhor considera que foi correto o pedido da PGR de dados sobre os seguidores de Jair Bolsonaro? Uribe, nós estamos passando por tempos nublados na democracia brasileira. Pilares que sempre a sustentaram estão sendo corroídos. E quando eu digo isso, é que a lei está sendo corrompido na sua maior fortaleza, que é a interpretação por parte de quem deve interpretar. Quando a PGR resolve pegar metade da população brasileira e quebrar os dados, os sigilos dessas pessoas, a mensagem que está passando é o seguinte:
se você continuar agindo dessa maneira, você está cometendo um crime. O que está fazendo, o sinal que está passando é o seguinte: está se criminalizando não apoiar o atual governo. Porque essas pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro, grande, esmagadora maioria dessas pessoas não aprova o comportamento de quebrar vidraças. Aliás, esse público começou a ir para apoiar Jair Bolsonaro justamente contrário a manifestações quebra-quebra, violência, essa coisa toda. Então, como é que você pega metade da população e coloca sobre a alça de mira da PGR? A meu ver, a grande preocupação da PGR tinha que ser, nesse momento, é com a própria casa, é com as prerrogativas do MPF que viraram fumaça, virou pó ultimamente nas interpretações, por exemplo, quando se aprova esse inquérito judicial do STF, que não encontra respaldo na nossa legislação. Então, a minha preocupação é o seguinte: nós estamos criminalizando a oposição, o Brasil está numa insegurança jurídica muito grande. Vários parlamentares que eu converso dizem que suas redes pararam, não tem mais nenhum seguidor, porque as pessoas ficam com medo. Poxa, eu vou seguir fulano de tal. Então, é a mesma coisa. A pessoa tem um viés de esquerda, admira o trabalho do professor e deputado Chico Alencar, mas ele fala: poxa, se eu colocar minha digital aqui, seguindo o Chico, eu vou ser perseguido. Gente, que mundo é esse? Então, a nossa preocupação é que está se relativizando. Por exemplo, o deputado chamou de intentona. Nós tivemos, em maio de 2017, uma coisa idêntica. Pedia-se a queda do Temer e pedia-se, e se chamava até de contragolpe, porque considerava o da Dilma. Então, eles estavam dizendo: nós estamos aqui para dar um golpe. Dava-se para entender aquilo como um golpe? Gente, vamos ser sensatos. O Boulos, por mais competente que seja, apoiado ali na época, Lindbergh, Gleisi, e financiado pela CUT e alguns outros, não ia ter como dar um golpe no Brasil. O mesmo raciocínio dá para se aplicar por mais voluntariosos que fosse aqueles tiozão do WhatsApp, aquelas senhorinhas de cadeirante, alguns jovens. Não vai dar um golpe num governo que está já no poder, com a chave do cofre e a chave do paiol, vamos dizer assim. Paiol, para quem não sabe, é o lugar onde se guarda armas, no quartel. Mas a narrativa está muito em cima. E qual é o objetivo dessa narrativa? É tirar Bolsonaro de qualquer possibilidade de disputar a próxima eleição. Não dá para fazer democracia relativizando e tentando facilitar para se ter WO nas eleições. Nós precisamos ter, sim, uma segurança de que as nossas leis funcionam. Não pode ser assim, por exemplo, ontem foi preso um jornalista, puxa, o cara não tem foro nenhum, tudo joga para esse grande inquérito. Esse buraco negro que tem ali, me referindo à astronomia aqui, gente, ele tem que parar. E aí o Congresso, todas as forças precisam, eu creio que direita e esquerda precisam conversar para que nós cheguemos a um entendimento médio de interpretação da legislação. Não dá. Eu penso, já tornaram o Bolsonaro inelegível, aí, não, queremos prendê-lo. Sabe o que acontece? Isso só conflagra o país. Eu disse, o grande responsável por isso, eu não vou citar o nome aqui para não dar problema para a CNN, mas o grande responsável por tudo aquilo que aconteceu foi a falta de transparência na questão das eleições. Uma eleição conflagrada daquele jeito precisava qualquer dúvida ser sanada. Então, no momento que surgiu qualquer dúvida, os técnicos poderiam ter vindo e falar: não é assim não, a urna é assim, 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 a urna é segura por isso, por isso, por isso, e tirava todas as dúvidas. Nós estamos lidando com pessoas, com sentimentos, e tem gente que encara isso quase como um fla-flu. E aí as pessoas, várias delas, se revoltaram. E tem que se dizer o seguinte: esse povo que é tido como bolsonarista, isso não é bem assim. Tem que se entender que isso começa em 2013, eles vêm para a rua, essa população nunca mais saiu da rua. E a classe política tem sua parcela de culpa aí por essas pessoas estarem indignadas. Elas escolhem, colocam Bolsonaro lá ao arrepio de todo o sistema político, colocaram justamente para chocar mesmo, e de repente foram para as ruas. Eu penso que não é dessa forma. A gente precisa pacificar o país. Agora, pacificar com ações, interpretando a lei, punir, mas não da forma como a gente está vendo.
Debate bom é assim, com cordialidade e respeito. Nós conversamos com os deputados federais Chico Alencar, do PSOL, e José Medeiros, do PL. Teremos outras oportunidades de conversa aqui na CNN Brasil, agora que acabou o recesso parlamentar. Os senhores estarão aqui próximos em Brasília. Muito obrigado pela presença dos dois. O dono da lancha é um gente. Muito obrigado. Faltou muito tempo aqui para a gente.